Eu comecei a sentir espirrando, né? Espirrava muito. E assim, aquela moleza pouco. E aquilo foi passando, passando. Aí com 5 dias eu senti uma dor muito grande no meu rim. Uma dor forte. Aí eu fiz um chazinho, tomei, mas logo passou, né? Aquela dor. Aí à noite veio a dor nas costas, muita dor na costa, que eu não podia estar sentada, não podia estar andando, não podia estar em pé. Aí a minha filha me levou no hospital. Chegamos no hospital, eles me fizeram uma injeção, graças a Deus passou aquela dor, né? Volto para casa, primeira vez no hospital. Aí começou. Febre, graças a Deus não me deu febre, era só aquela sensação de desmaio muito grande, a sensação de desmaio, aquela sensação de vômito todo o tempo. Aí muita dor na costa, muita dor no meu peito, eu sentia, né? E aquela sensação enorme no meu estômago, parece que ia explodir de tão... Acho que devido do remédio, né, eu sentia muito cheio. Era demais, era uma sensação muito ruim. Aí fui para o hospital de novo. Aí fiquei em casa tomando chazinho, de noite não conseguia dormir, de jeito nenhum, aquele mal-estar, aquela sensação de desmaio direto. Aí fiquei, né, um dia aqui. Aí volto para o hospital de novo. A primeira vez fui 5 vezes no hospital. Nas 5 vezes o médico resolveu me pedir um raio-x, né? Aí fez o raio-x e eu ruim, muito ruim, muito ruim. Aí quando ele fez o raio-x, ele disse para minha filha que o meu pulmão estava muito ruim, estava feio, meu pulmão estava estragado, né? Aí nessa hora ele me disse que eu tinha que ficar internada, então eu que decidi. Aí naquele instante, o mundo desabou em cima de mim, porque eu não queria ir para o isolamento, porque era tudo que eu não queria, era para aquele isolamento. Eu achava que eu voltasse para casa, eu ia me curar, né? Eu ia ficar boa. Mas não. Aí, com medo, eu chorar, foi muita lágrima derramada lá. E eu dizia para minha filha que eu não queria ficar, Pedia para ela orava. E aí, mandado por Deus, minha irmã me ligou também lá de Manaus, chorando, desesperada, e pediu, mana, fique chorando, né? E eu não queria ficar, era um desespero imenso. Preocupada com a família em casa, preocupada com o esposo que faz diálise, né, todo dia, todas as noites ele faz. Então eu achava que era demais, não tinha condição de eu ficar internada. E ela pedindo para mim, né, me implorando, mamãe fica que é o melhor para a senhora. Aí inclusive o médico disse pra gente lá que não tinha remédio para Covid nem em casa, nem no hospital e nem em Santarém, não tinha, ele disse para mim, né. Então você resolva, e eu fiquei naquilo. Até que eu resolvi, disse para ela que eu ficava, né, internada, mas no medo, mas isso derramei muita lágrima, foi muito sofrimento, gente, é muito ruim, muito sofrimento mesmo. Aí resolvi ficar, né, internada. Me internei, ela me levou lá para dentro com muitas dores na costa, muita dor no peito, aquela sensação de desmaio direto, tudo que você imagina. A única coisa que eu não sofri foi a febre, que não me deu, graças a Deus, e nem a dor de cabeça. Mas que o resto, insônia, eu via tanta da coisa na minha frente que eu não conseguia fechar mais nem meu olho. Eu tinha trauma de fechar meu olho, porque eu fechar meu olho, eu já via tanta coisa na minha vista. Eu via pessoas só com a perna, eu via pessoas só com o olho piscando para mim. Eu via só um pedaço da boca fazendo careta para mim, que eu não sei como aquilo, tanta da coisa. Horrível, é horrível, gente, pelo amor de Deus. Quem pegou levinho, agradeça a Deus. E quem ainda não pegou, que se previne se preparando, se prepara, use máscara, use o álcool gel, pelo amor de Deus, porque é muito difícil, é muito ruim, é muito, muito mesmo. Eu passei pelo Vale da Morte, eu fui no deserto, eu creio que foi no deserto onde eu fui. Eu creio que o Senhor me levou no deserto para me dizer que eu estava passando por um deserto, porque é muito ruim, é muito, muito mesmo. Então, eu tenho para dizer para vocês, se for preciso vocês se internar, que se interne, gente, pelo amor de Deus. Se o médico disser, se você estiver repassando por isso, por o que eu passei, e se disserem que você tem que ir para Santarém, não faça que nem eu, porque eu fiquei com muito medo, eu não queria ir, gente. Eu chorava, era lágrimas, dizia que eu não queria ir, aquela sensação de medo, era um nervoso tão grande em mim.
que só Jesus mesmo para me fortalecer com a força dele, porque eu achava tão difícil eu sair e deixar minha família. E eu tinha certeza que aquilo parece que eu não ia mais voltar pro lado da minha família. Mas graças a Deus, Deus me deu força e eu fui para aquele hospital. Fui transferida naquele momento, assim mesmo com medo, assim mesmo triste. Mas na mesma hora, eu pensava que quantos já perderam a vida por não querer ir. Por não querer ir, né? Tá passando por aquilo tudo e diz para ir e não quer ir com medo. Mas, gente, se caso acontecer de chegar uma pessoa assim, dizer que tem que ir para lá e a pessoa ficar com medo de ir, gente, não tenha medo. Vão, coloque Deus na frente e pode ir sem medo, que é assim que eu fiz. Assim que eu fiz, gente, lá o meu atendimento foi muito bom. Lá eles são muito bom mesmo com a gente. Lá para mim, apareceu tanto anjo na minha vida lá, foi... Olha, pensa num atendimento, gente, eu digo mesmo, eu dizia para as enfermeiras, eu dizia para a técnica, eu dizia, olha, para mim chegar aqui foi muita lágrima, foi muito choro. Elas diziam para mim, eu te entendo, porque eu tinha medo de não voltar mais, mas graças a Deus estou aqui contando a vitória, tá? Graças a Deus eu posso dizer que eu sou uma vitoriosa, pelo que eu passei. Graças a Deus eu sou vitoriosa, que o Senhor me trouxe de volta para minha família, para minha terra, tá? Sou muito grata a Deus, então o que eu tenho para dizer. Aí eu dizia para as enfermeiras, eu dizia, hoje, se eu pudesse ir no hospital, em cada leito daquele que tem um paciente com Covid, a minha palavra é essa, gente, não desiste. Se disserem para ir, vão, pode ir, porque lá eu vou fui muito bem atendida, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus. A minha palavra só é gratidão a Deus e a todos que oraram por mim, tá? E todo mundo meu, só tenho que dizer mesmo gratidão à palavra, tá? Mas é difícil, muito difícil. É uma coisa que, se eu tenho um inimigo, que eu creio que eu não tenho. Eu creio que eu não tenho um inimigo. Eu descobri que eu sou muito querida. Pelo que eu vejo, que as pessoas me falam, mensagem, eu acredito que eu sou querida. Porque é uma coisa tão ruim que você não deseja, mano. Pra ninguém mesmo, que a gente só sabe quem passou por essa aflição tão grande, né? Por essa amargura tão grande, porque isso, eu creio que isso é uma obra do inimigo, porque pelo que eu via na minha frente, é horrível, é ruim demais, mano, é horrível, só tenho que dizer isso, tá? E dá força, né, que o Senhor possa ajudar cada um, que o Senhor possa visitar cada um desses que estão, né, numa ocasião dessa, porque eu passei, né, com aquela falta de ar, que o Senhor possa soprar, dar um sopro de cura em cada um que esteja passando por essa doença, né, por essa coisa tão horrível que é, né? E eu creio que em nome de Jesus isso vai acabar, tá? Por quantos dias, Maria, você ficou internada? Eu fiquei uma semana, né? Uma semana internada. Em Itaituba eu fiquei uma semana e aqui eu fiquei 3 dias. Com 3 dias que eu estava aqui, eu viajei para Itaituba e passei uma semana lá, em Itaituba. Mas lá o atendimento humano maravilhoso, ó, apesar da gente estar daquele jeito, mas lá não tema. Eu só tenho que dizer para cada um paciente que não tema ir para lá, porque lá, só se Deus quiser mesmo, né? Porque quando chega a hora da pessoa, mas eu, graças a Deus, posso contar uma vitoriosa, guerreira, pelo que eu passei, e graças a Deus estou aqui, né? Dando força para cada um que estão numa situação dessa. E eu creio que vai passar.